E aí, o Cássio fala sobre Matveev, trouxe uma discussão sobre a cultura física no século passado, com semelhanças vistas aqui. O life skill é um modelo de gestão para o esporte ou ele pode ser inserido no esporte? Ele pode ser inserido no esporte. Então, esses conceitos, eles vêm sendo utilizados, esse conceito de habilidades para a vida, ele pode ser aplicado em todo e qualquer contexto. E aí, os autores, né, da psicologia do esporte, da psicologia do desenvolvimento, psicologia social, acabam utilizando desse termo para verificar como que a prática esportiva, porque né, as habilidades elas podem ser desenvolvidas no contexto do trabalho, da família, das empresas, nas instituições, diferentes tipos de instituições. Então, o que os autores eles beberam dessas informações para identificar que essas habilidades elas podem ser desenvolvidas em diferentes contextos, a gente vai desenvolver. E por que o esporte pode ser um ambiente propício para isso? Né? Então, é nessa perspectiva. Então, ele não foi desenvolvido especificamente, elas não foram desenvolvidas especificamente para o esporte, mas há uma aproximação dos valores esportivos com as características positivas que as habilidades para a vida elas podem trazer. Então, se utiliza, né, se insere dentro do esporte, assim como pode ser inserido no teatro, nas artes, na música, né, em qualquer outro contexto. E por isso a importância também, né, Andressa, de saber transferir as habilidades, né? Então, assim, e aí fala um pouquinho dessa transferência para a gente. Então, professor Sandro, essa transferência, como os autores mesmo falam, essa identificação ainda é uma ilha para os próprios cientistas. E isso por quê? Porque como uma percepção, muitos atletas ainda não conseguem identificar que eles conseguem transferir. Às vezes eles aprendem ali, utilizam, mas eles não sabem como aplicar isso fora do contexto. Então, ainda é uma ilha, uma fonte de muitas investigações que podem ser realizadas ou que devem ser realizadas para que se consiga identificar realmente como que essa prática esportiva pode contribuir para que essas habilidades, para que esses conceitos, essas atitudes positivas, elas sejam aplicadas em outro contexto. Então, o que tu está querendo as pesquisas... Desculpa, as pesquisas qualitativas, elas usam muito desses conceitos de transferência, porque são percepções, né? Então, como que, para cada indivíduo, por exemplo, o Sandro foi atleta, né? Então, para o Sandro, algumas características são positivas e ele identificou como fundamentais que ele aprendeu no contexto esportivo e que ele pode transferir para outros contextos. Aí eu vou para o João e eu já vou identificar outros aspectos, porque tem toda uma trajetória dentro do contexto esportivo, todas as vivências. Você passou por vários tipos de treinadores esportivos com diferentes tipos de estilo de liderança. E as filosofias desses treinadores, elas são diferentes. A forma como ele conduziu esse contexto era diferente. Então, a transferência ela vai ocorrer a partir do momento que eu conseguir identificar todas essas influências e conseguir aplicar no meu contexto. Né? Então, trata muito dessas percepções também. O que eu ia dizer, para complementar minha pergunta, é que, assim, muitas vezes a gente usa essas habilidades em outros contextos, mas a gente também não se dá conta que a gente trouxe ela, né? Não é isso que você estava querendo dizer? Então, por isso a dificuldade em detectar essas transferências. Porque a gente não se dá conta de que a gente está usando algumas habilidades adquiridas, por exemplo, no esporte, em outros ambientes, por exemplo, no trabalho. Né? E talvez por conta disso que seja tão difícil, né, precisar o momento da transferência. Que ocorre essa transferência. Isso. E ainda é importante destacar o seguinte, que quando se fala nas habilidades para a vida, a gente está conhecendo esses conceitos agora. Né? Eu falei assim, as pesquisas elas são muito intensas no contexto internacional. E aqui no Brasil a gente está começando, os professores, os laboratórios, os grupos de pesquisa, eles estão buscando se aprofundar nesses conhecimentos. Isso é muito legal.